As fábricas de cultura de São Paulo se transformaram em verdadeiras incubadoras de novos talentos musicais. Funciona assim: o artista chega, grava um material e sai de lá com o trabalho pronto para divulgação. Com essa estrutura, existem 5 na capital: no Jardim São Luís, na Brasilândia, no Jaçanã, na Vila Nova Cachoeirinha e no Capão Redondo, unidade que o Metrópolis foi conhecer. Desde 2014, já atendeu cerca de 500 artistas que enfrentam uma fila de espera para conseguir o tão sonhado gravando. Galera, vocês estão ouvindo aí? Esse aqui é o Guilherme, um dos técnicos aqui do estúdio dessa fábrica de cultura. Evita a condução, cara, faz mais um chimbal. A gente vai acompanhar hoje a gravação de uma banda de rock. O que vocês acham desse estúdio? É uma oportunidade para o pessoal que faz música aqui, que se envolve com arte, ter como materializar, ter como ter o seu trabalho gravado. É muito disputado aqui, né? Com certeza. A gente aqui atende uma galera pesada que faz inscrição. Quase que diariamente a gente teve que fazer uma pausa na nossa inscrição de tanta gente que vem aqui procurando gravar com a gente. Pois é. A gente até conversou com uma pessoa aqui que tá na fila. Não é mesmo, Jeff? É meu conteúdo ao rap, que chega aqui, né, cantando. Moleque bate no peito sem espaço. Vamos, Nando. Por que é importante gravar o seu trabalho? Por que é importante gravar suas rimas, a sua música? Bem, o meu critério do meu trabalho aqui, a minha importância é porque fica mais perto de casa, a fábrica de cultura. Sem falar que é de graça, a gente aprende bastante aqui também, porque eles ensinam. Sem falar disso, né? Qual o perfil desse público? O mais variado possível. Você vai ter MPB, vai ter jazz, vai ter reggae, vai ter hip hop, mas a grande maioria aqui da região é rap. Fica óbvio que a gente tem uma periferia absolutamente frutífera de músicos. E querendo espaço e querendo oportunidade para se mostrar, para fazer um simples trabalho. É o ato de avaliar consequência estratégica pra sua hora H. Quietude eu tenho sim, posição recolhida. Eu gravei 3 faixas aqui e assim, colaboraram muito, me ajudou bastante, porque a gente conhece vários produtores para um trabalho novo. A gente dá uns toques até de produção musical, por artista também ter uma vivência de estúdio legal, saber como é que é trabalhar com a diversidade de equipamentos que a gente tem aqui. Mas se a pessoa não está pronta naquele momento, a gente fala, ensaia com vontade na sua casa, volta daqui a um mês. Então, normalmente, esse daqui a um mês ela já está pronta e a gente grava. Vamos passar Tom e Surdo só para finalizar aí. E vocês vivem de música? Não, é a nossa vontade, né? Uhum. É a nossa vontade, não, mas a gente não vive de música ainda, não. Ainda. Ainda. Não, a nossa fonte de renda é outra, mas a gente vive de música. Se não fosse a música, a gente também já tinha morrido há muito tempo. Vamos lá, então? Bora. Gravando. Um novo visual, tudo melhora. Para de Não sei, acho que eu vou até gravar, hein? Ah. Tô pensando, você falou que pode. Faça a sua inscrição. Faça... Ah, eu achei que eu ia pular a fila. Sai do mundo em que está preso, pequeno príncipe. Quem sabe não espera, faz a hora. E o grande homenageado da 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é o diretor Marco Bellocchio, um dos grandes nomes do cinema italiano. Além de assinar o desenho do cartaz da mostra, o Bellocchio trouxe ao Brasil o filme mais recente, Belos Sonhos. Belos Sonhos é baseado na autobiografia de Massimo Gramellini. Conta a história de um menino de 9 anos que não supera a morte misteriosa da mãe e é assombrado por este luto mal resolvido na vida adulta. Voglio vederla. Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Bellocchio conta que ficou tocado com a história do livro, de um amor tão profundo entre mãe e filho que ele próprio não viveu. Não é que eu queira idealizar esta história, mas é uma experiência humana que eu nunca conheci. O cartaz da 40ª edição da Mostra de São Paulo foi inspirado em Bom Dia Noite, filme de 2003 sobre o sequestro e assassinato do primeiro-ministro da Itália, Aldo Moro.
por que você escolheu esse filme especificamente para inspirar fazer o cartaz? Este desenho, de alguma forma, sintetiza muitos temas do meu trabalho, como a política, a loucura e também a liberdade. É como se, ao contrário do que ocorreu, os terroristas tivessem libertado o primeiro-ministro. Por isso, este homem andando livremente no cartaz. Você gostou da animação que foi feita a partir dele? Sim, me é muito piaciuta. Gostei muito. Ela, de alguma forma, recria o desenho. Bellocchio diz que adoraria utilizar mais vezes o recurso da animação nos filmes, como faz o Tarantino, por exemplo. No longa A Hora da Religião, isso já aconteceu. Eu tenho que fazer uma pergunta para você sobre um filme que os brasileiros apreciam muito seu, que é Vincere, que mostra a loucura pessoal do Mussolini junto com uma loucura social, coletiva, que é o fascismo. Não te abandonar, Benito! Não dimenticarti di tuo filho! A protagonista de Vincere é a mulher de Mussolini que se doa à causa do marido, mas depois é abandonada e internada no manicômio. Bellocchio explica que a loucura desta mulher se mistura com a loucura de toda uma nação que dá poder absoluto a Mussolini. E, por fim, a loucura do próprio ditador, um tipo de delírio ativo que leva a Itália à guerra e à autodestruição. Quer ver os filmes do Marco Bellocchio na mostra? Então entre no site, que é mostra.org, e confira a programação completa. Nesta quinta, por exemplo, tem Sangue do Meu Sangue, às 1h30 da tarde, no Espaço Itaú Frei Caneca, e Belos Sonhos, também por lá, às 7h15 da noite. Intrusa, outro filme do Bellocchio, será exibido às 8h15 da noite no Cinearte, na Avenida Paulista. Uma outra dica para você que quer assistir mais filmes da mostra é a pré-estreia do filme Canção da Volta, que foi dirigido pelo Gustavo Rosa e que tem o João Miguel no papel principal, junto com a Marina Persson. Sou eu que mando aqui nessa casa, porra! Posso fazer uma pergunta? Claro, o que é? Por que você quis se matar? Por que você não se separa da mamãe? Onde é que você estava? Você sabe onde é que eu estava? Ao chegar em um pequeno vilarejo no sertão nordestino, um grupo de artistas descobre uma cidade abandonada. Está criada uma nova comunidade com toda a utopia e toda a desilusão da sociedade moderna. Isso mais ou menos, né, o resumo de Deserto, o filme do Guilherme Weber, a estreia do Guilherme Weber na direção. Ele está aqui ao lado da atriz Magali Bife. Boa noite para vocês. Boa noite, Cunha. Prazer estar aqui. Prazer mais novamente. Uma vez. E eu fiquei sabendo, foi surpresa para mim, que o seu primeiro grande amor, antes do teatro, era o cinema. Eu fui apaixonado pelo cinema, assim, minha formação, minha educação sentimental começou através do cinema. De maneira bem romântica, assim, uma história de família, porque o lado materno da minha mãe, que é americano, meu avô era americano, minha mãe morou em Los Angeles na infância. E o tio-avô dela era a câmera da Metro-Goldwyn-Mayer. Ele era especializado nos números subaquáticos da Esther Williams. Então, minha mãe passou a infância lá, fez um álbum com fotos, com autógrafos dessa época, e eu um dia descobri esse álbum, fiquei fascinado, eu tinha uns 10 anos de idade, e minha mãe começou a me contar dos atores, começou a me contar dos filmes, meu pai me deu uma coleção de revistas chamada Cena Muda, e eu comecei a frequentar o Cine Clube de Curitiba, e me apaixonei pelo cinema, e eu queria ser um ator de Hollywood dos anos 40. E aí, para me salvar da minha primeira desilusão, minha mãe me colocou no curso de teatro. Foi assim que tudo começou, até que você agora chegou. O teatro veio me salvar de uma grande decepção e agora voltei ao cinema. Muito bem. Magali, como é que ele saiu como diretor, assim, no trato? Porque é ator, né? Ator, ator dirige melhor ator, você acha? Eu acho que sim, O Guilherme, nossa, foi um parceiro incrível nessa nossa empreitada, porque foi uma empreitada, né? A gente ficou
foi imerso na Vila de Picotes, na Paraíba, e ele tem uma delicadeza peculiar, né, que é nata dele. E ele foi com calma, dirigindo o filme, levando, conduzindo a gente nos estados de cada personagem. Foi uma experiência maravilhosa. E tem espaço ali para cada ator desenvolver, isso eu achei muito interessante também. Coisa que eu acho que só um ator poderia, né, dar esse momento para o outro ator desenvolver o seu próprio personagem. Mas vamos ver algum trecho do filme? Um trechinho? Vamos comer os abutres antes que eles comam a gente. Tava maravilhoso. Você acha que a menina vai voltar? O filme é arrebatador, a fotografia é incrível, o pontapé inicial, fiquei sabendo também, a ideia inicial é este livro aqui, né? Foi a partir desse livro aqui, Santa Maria do Circo, do mexicano David Toscana, é que você se inspirou, vamos dizer assim, para fazer o filme. Foi. O livro foi uma febre primeira, assim, quando eu li o livro, eu percebi alguns temas que me fascinam e com os quais eu gostaria de trabalhar, que é a criação de identidade e a maneira como é possível forjar identidades. E eu percebi aí a possibilidade de fazer uma história, criar uma história sobre a formação de uma nação, sobre a formação do Brasil, de alguma maneira. Então, o Toscana, ele foi muito parceiro, muito sensível em entender que o filme se distanciaria do livro. Eu falei, Toscana, eu quero mudar o título, eu quero criar a minha história a partir da sua. E ele falou, aí é disso que se trata, uma adaptação, vai nessa. Então, ele foi muito sensível nesse sentido, de entender que uma nova obra brotaria da obra dele. Então, saímos do deserto mexicano, fomos para o sertão brasileiro, que é o complexo simbólico mais renitente da história da nossa cultura, que é o lugar, na verdade, que eu conheci através do cinema brasileiro, porque eu sou de Curitiba, então ficava lá no sul, tão distante desse sertão, e foi vendo Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, o cinema me apresentou, o Brasil me apresentou o sertão, e ele me levou ao sertão quando eu fui fazer um filme chamado Árido Movie, do Lírio Ferreira, que foi todo filmado no sertão de Pernambuco. Você foi apresentado ao vivo. Ao vivo. O próprio cinema me deu a minha locação, porque foi vendo o filme do Marcelo Gomes, o Cinema Aspirina e Urubus, que eu conheci esse vilarejo de Picotes, que passa rapidamente no filme dele. E a Magali quase que não dá para reconhecer. Magali, a Maga fez uma transformação linda. E, aliás, você pode falar dessa questão, porque não deve ser fácil gravar lá, não é? Porque vocês ficaram um mês ou mais. A gente filmou 24 dias. 24 dias. Eu fiquei lá 6 semanas. Deve ser vocês com aquela... quase todos, né? Com roupas fechadas e tal, pretas. E... exatamente, foi uma experiência, né? Uma imersão, como eu disse, né? Esses 24 dias somente ali naquela vila e vivendo, né, essa situação, esses personagens. Realmente foi uma experiência fascinante, realmente. Especialmente para mim, eu levantava às 5 horas da manhã e era a primeira a chegar no set e raspar diariamente a minha cabeça, porque o personagem não tinha pelos, né? É a característica do personagem. E então não exigia isso do personagem. Então eu como sou uma pessoa saudável, graças aos deuses, nascia o pelo durante a madrugada. Então toda manhã eu tinha que raspar a cabeça. Tinha que raspar a cabeça. É incrível a história. A gente está dando aqui só um trechinho para vocês. É um filme que tem que assistir no cinema. Mas aquela questão que é muito bem colocada, é uma trupe de artistas que está lá num sertão que não é determinado, na verdade, onde é que é, mas que num determinado momento acha uma cidade que tem água, que tem uma igreja e sorteiam papéis específicos, né? Isso. Um vai ser a prostituta, a outra vai ser a médica, a outra vai ser a caçadora. E a loucura
E aqueles papéis fazem aquelas pessoas enlouquecerem, inclusive um que é branco, que não tem nada a ver, ganha o papel de negro e vira um escravo. Meu, que Quantidade de spoiler, hein, Cunha? Hã? Quantidade de spoiler. Não é o tipo do filme que não... Ele independe disso. Independe. O filme é uma experiência, eu posso contar até o fim, que não vou contar, mas é uma experiência. Que bom, eu fico feliz com a sua reação ao filme. É isso, é um filme que fala também de que maneira as cidades são ocupadas. E se a arte tem a capacidade de mudar o mundo, porque acima de tudo são atores. É um filme que homenageia os atores, são atores criando uma nova sociedade, então existe esse fio da navalha em tentar entender se eles estão realmente vivendo aquilo ou se eles estão encenando o que eles imaginam que é a vida pequeno-burguesa e que eles poderiam estar também encenando esses vícios. Porque eu sempre enxerguei os atores como uns bufões que oxigenam a sociedade. Eles sempre incomodaram a sociedade em todos os pontos. E são fundamentais. Haja visto que qualquer ditadura, o teatro, os atores são sempre os primeiros a serem perseguidos, porque eles carregam as ideias, sejam elas boas ou ruins, mas normalmente boas, e são os guardiões da linguagem. Claro. Então eu pedia muito para os atores que eles não se preocupassem com falas cotidianas, que eles poderiam ter um certo epicismo, porque eles falam através de citação. Tem uma cena que a Cida Moreira e a Magali conversam, e é uma conversa toda através da citação do Macbeth, toda composta a partir de trechos do Macbeth. E elas ficam conversando sobre a vida, sobre a arte. Então os atores são os guardiões da linguagem nesse sentido. Eles falam também através de citações com um português épico. Exatamente, isso eu fui notando isso. Desculpa, gente, é uma história super bonita que eu li no livro do Tarkovsky, que ele falou que ele entrou uma vez num café com um ator polonês e o ator fez o pedido. E o garçom falou, você é ator, né? Ele falou, você está me reconhecendo de algum trabalho, do teatro? Ele falou, não, pelo seu polonês perfeito. Uau. E aí o Tarkovsky entendeu que os atores eram os reais guardiões da linguagem de um polonês que, inclusive, não se falava mais. Sim, sim. Eu achei isso muito bonito, claro. Além dessa tradição oral, serem os guardiões da língua. Eu tenho as datas aqui que vão passar ainda na mostra, dia 27/10, no MIS, às 20h10, dia 31 de outubro, no Cine Sala, às 14 horas. Circuito comercial entra quando? Provavelmente ano que vem. No ano que vem? Estamos viajando ainda, vamos apresentar em Salvador, João Pessoa, tem um circuito de festivais para fazer. Vamos esperar. Então, eu já disse para você e não tenho medo nenhum, claro que a mostra ainda está ocorrendo, vou ver muito mais coisas, mas até agora, entre os melhores filmes que eu vi estão o do Jodorowsky, se você não viu ainda, veja, e o filme desse rapaz aqui. São os dois melhores filmes que eu vi na mostra até agora, eu juro para vocês. Obrigado pela presença de vocês, hein? Obrigada, Cunha. Até a próxima. Agora uma notícia para os fãs do rock clássico. Rich Blackmore, uma verdadeira lenda da guitarra, vai ganhar uma caixa comemorativa no próximo mês. No pacote está o retorno de Blackmore ao rock, que aconteceu no meio deste ano em uma série de shows pela Europa, tocando clássicos do Deep Purple e do Rainbow. Memories in Rock Live in Germany vai ter versões das apresentações em DVD, CD, Blu-ray e LP. Vale lembrar que desde 1997 o Blackmore se uniu à então namorada, a Candice Night, na dupla Blackmore's Night, que faz música folk, celta e renascentista. E atenção, se você comprou ingressos para as apresentações de Mariah Carey no Brasil, prepare-se para pedir o dinheiro de volta. A cantora cancelou todos os shows programados para o próximo mês no país e também no Chile e na Argentina. A Mariah usou a conta dela no Twitter para explicar. Ela diz o seguinte: meus fãs merecem ser tratados melhor do que estão sendo tratados por alguns desses promotores. E ainda completa dizendo: amo meus fãs da América do Sul e farei o que for possível para vê-los em 2017.
A empresa responsável pela vinda da Mariah Carey no Brasil, que é a Stage Entertainment, divulgou uma nota no começo da tarde manifestando surpresa e que soube do cancelamento dos shows pelo Twitter da Mariah. A Stage diz que cumpriu todas as obrigações contratadas, né, e que vai tomar as medidas cabíveis para preservar os direitos da empresa, dos fãs e dos patrocinadores. Então, em breve, eles vão anunciar como será feito o ressarcimento dos ingressos. Literatura. Pela primeira vez, um norte-americano conquista o prestigiado Man Booker Prize na Grã-Bretanha. O vencedor é Paul Beatty, autor do romance The Sellout. Em tom de sátira, Beatty criou um bairro imaginário em Los Angeles para falar de igualdade racial. O Man Booker Prize tem quase 50 anos. Podem concorrer ao prêmio autores de todo o mundo, com obras publicadas originalmente em inglês e lançadas no Reino Unido. Quarto livro do autor, The Sellout, também ganhou este ano o National Book Critics Award, nos Estados Unidos. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes nasceu com nome e talento de músico há exatamente 70 anos. O rapaz de Sobral, no Ceará, virou simplesmente Belchior ao vencer o 4º Festival Universitário da TV Tupi em 1971. Não por acaso é comparado ao mais recente vencedor do Nobel de Literatura, o Bob Dylan. Pense bem. Os dois têm vozes incomuns e letras que são pura poesia. E assim como Dylan, Belchior é avesso aos holofotes, aliás, muito mais. Belchior desapareceu dos palcos, da família, dos amigos. Está por aí, estudante da vida, como escreveu numa canção. O Metrópolis de hoje, então, termina com o primeiro sucesso de Belchior, Na Hora do Almoço. Uma apresentação no programa MPB especial do grande Fernando Faro, aqui na Cultura. Nós voltamos amanhã às 11 da noite. Parabéns, Belchior! Bem, eu sou de uma família pobre do Ceará, muito numerosa, eu tenho 23 irmãos. E uma família que estava destinada, por uma jurisprudência formada no Ceará, a serem doutores, né? Todos estão destinados a ser doutores no Ceará. A maioria, sim, a maioria dos meus irmãos são formados. Eu também me formei, por acaso, e faço música. Da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada, e molhada de medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Moço, e eu ainda sou bem moço, pra tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos
vida, se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida. Yeah, yeah, yeah. No embalo da mala, embalagem, vendendo e vedando, minhas portas, meus sentidos, minha chave, meu segredo, mil cuidados, não ter medo, pisca, 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 em ti e em mim. Coisas assim, etc, e etc, e etc. Oh yeah, oh yeah.